Os primeiros slides são umas definições só para enquadrar o que é isto da higiene e segurança no trabalho. Portanto, tudo isto está regulamentado na lei. Portanto, a legislação é muito extensa nesta área. Dependendo do ramo de atividade, a legislação é muito específica. Portanto, cada setor de atividade tem as suas próprias regras. Existe sempre, ou pelo menos deveria existir, um técnico de segurança para poder orientar a cada atividade. Por exemplo, um restaurante, um café, portanto uma atividade, uma empresa pequena, deverá ter sempre um técnico de segurança, como consultor, obviamente, a indicar quais são as regras básicas de segurança que devem ser respeitadas. Em relação aqui à SPEM, é a mesma coisa, temos várias áreas de atividade, temos desde os serviços administrativos, desde os transportes, desde o serviço domiciliário, portanto, são áreas muito distintas, com regras muito distintas. Portanto, eu não vou aqui entrar, obviamente, por agora em cada uma delas, mas havemos de lá chegar. Aqui, não vou ler isto tudo, apenas queria que ficassem com a ideia que o empregador tem obrigações. Muitas. São muitas as regras que a que o empregador está obrigado. E que é importante o empregado saber, para poder exigir. Porque se o empregado não conhecer, não sabe o que é que há de exigir. Portanto, as regras são muitas. Na sua generalidade, o empregador é responsável por garantir as condições de segurança e de higiene e de atribuir ao empregado os equipamentos e os meios necessários. E ainda mais, está obrigado a dar-lhe formação. Formação no cumprimento das regras e formação na utilização dos equipamentos, tanto nos equipamentos de trabalho como nos equipamentos de proteção. EPIs, EPCs, portanto vamos ver depois o que é que se está a tratar. Portanto, aqui continuam as obrigações gerais do empregador. Aqui, o trabalhador também tem regras. Ou seja, o empregador não é o único a ter que cumprir obrigações legais. O empregado, o trabalhador também tem essa obrigação. Portanto, se um empregado, um trabalhador, não cumprir as regras que lhe forem transmitidas, não usar os equipamentos ou os meios que lhe foram transmitidos ou entregues, esse trabalhador não está a cumprir aquilo a que está a ser obrigado. Portanto, é também importante percebermos isto. Portanto, as regras são muitas. Aqui a primeira, por exemplo, comparecer aos exames do médico do trabalho. É muito importante. Um trabalhador não pode se queixar que tem uma doença do trabalho quando ele próprio falta às consultas da medicina do trabalho. Portanto, da mesma forma que o empregador é obrigado a fornecer este serviço, o trabalhador é obrigado a ir, neste caso, à consulta. Aqui vamos tentar separar um bocadinho o que é isto da segurança do trabalho e da higiene e saúde no trabalho. Geralmente a gente vemos tudo junto e de facto aparece tudo junto, a formação, quando há formação é tudo junto, mas são dois conceitos diferentes. Aqui, segurança do trabalho pretende prevenir os acidentes de trabalho, ou seja, numa dada tarefa, um dado emprego, seja ele qual for, a segurança do trabalho foca-se em prevenir os acidentes. Mais uma vez aqui, em garantir as medidas preventivas para evitar esse acidente. A higiene e saúde já está mais focada em prevenir as doenças profissionais, está virado para o ambiente de trabalho, reduzir ou eliminar os riscos profissionais, ou seja, criar as melhores condições, podem não ser as ótimas, mas as melhores que for possível criar, para que o trabalhador esteja menos sujeito a uma doença profissional. Aqui eu tentei resumir aquilo que podem ser as principais causas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais.
Não estão aqui todas, obviamente. Eu tentei colocar aqui aquelas que a esta equipa poderiam dizer alguma coisa, poderiam tocar de alguma forma. Aqui, começando pela exposição a produtos químicos perigosos. Estamos a falar, por exemplo, num detergente que se utilize. Portanto, é um produto químico que pode ser perigoso e que pode causar uma lesão. Exposição a condições ambientais adversas. As condições ambientais pode ser, por exemplo, uma temperatura extrema, um calor extremo, um frio extremo, portanto, pode ser uma condição ambiental, pode ser uma poluição extrema de alguma forma. Exposição a agentes patogénicos é aquilo que está na ordem do dia, vírus. Portanto, um agente patogénico hoje em dia vai-se logo para os vírus, mas não é só. Existem as bactérias, os fungos, portanto, existem outros agentes patogénicos, não apenas os vírus. O incumprimento de normas e procedimentos. O trabalhador pode conhecer as normas, até lhe podem ter sido facultadas, mas ele não as cumpre. Da mesma forma, pode ser o empregador a não cumprir se não as facultar ou não as facultar da forma que o trabalhador as possa compreender. Porque o empregador até pode achar que entregou uma folha com as normas ao trabalhador, mas se a comunicação não for eficaz, se o trabalhador não perceber o que é que estava lá escrito, não serve de nada. Portanto, essa comunicação não foi feita, portanto, o trabalhador nunca vai cumprir uma norma que não percebeu, basicamente. Hábitos de vida inadequados. Portanto, isto toda a gente percebe, que se a pessoa tiver uma vida, um hábito de vida inadequado, sei lá, não descansar, estiver embriagado, sei lá, alguma coisa que prejudique de alguma forma o trabalho e que vai com certeza causar acidentes. Mau estado das instalações ou dos equipamentos. Aqui, por exemplo, se um equipamento móvel, um veículo estiver em mau estado, será uma causa de um potencial acidente, portanto é fácil de se perceber. O mau uso do EPI. Eu tenho aqui mau uso do EPI e tenho aqui não utilização do EPI. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, faz uma diferença muito grande. A pessoa pode não ter o EPI e aí é grave, porque se essa tarefa exige a sua utilização, é óbvio que ele teria que ser usado. Mas a pessoa pode estar até a fazer uso do EPI, mas de uma forma errada. O que às vezes até pode ser pior. Isto porque, vamos a um caso muito atual, mais uma vez, sobre a máscara. As luvas, vamos às luvas. A pessoa não tem luvas, não está a usar luvas quando até deveria usá-las. Mas se a pessoa não tiver a usar, a pessoa está com a máxima atenção onde é que está a colocar a mão. Se a pessoa tiver, por exemplo, como uma luva danificada ou só colocada em metade da mão, ou sei lá, a gente às vezes vê as coisas mais estranhas. A pessoa está convencida que tem uma luva e que está protegido. E a falsa sensação de proteção, como a nossa diretora-geral tem falado bastante, é uma coisa que me preocupa, porque a pessoa, se achar que está protegida, está à vontade. E o estar à vontade, em termos de segurança, é grave. Porque a pessoa deixa de estar consciente do perigo e do risco que está a correr. É por isso que é importante fazer esta distinção entre o mau uso do EPI e a não utilização do EPI. Entretanto, situações de stress e ansiedade. A gente sabe que quando estamos numa situação de um stress muito elevado, deixamos de pensar. Não é que a gente não esteja a pensar, a gente não está a pensar conscientemente naquilo que estamos a fazer. Não estamos conscientes da tarefa que estamos a realizar e, mais uma vez, se não estamos conscientes da tarefa, também não vamos estar conscientes dos perigos que podem estar inerentes. Portanto, é importante o foco na tarefa e nunca perder o foco no perigo. Eu vou fazer uma pequena referência ao meu trabalho. Nós trabalhamos com produtos químicos perigosos, altamente perigosos, e eu costumo dizer aos trabalhadores que entram de novo, aos quais eu dou a primeira indução de segurança quando chegam ao laboratório,
eu costumo dizer que eles têm que ter medo. Eles têm que sentir medo daquilo que vão fazer. Porque se eles não sentirem medo, é porque não estão preocupados com o que têm na mão. E ter um frasco de ácido nítrico de 3 litros na mão é para ter medo. Se a pessoa não tiver medo, não tem consciência que tem uma bomba ali na mão e que aquilo pode ser realmente perigoso. O medo excessivo, aí já estamos na parte do stress, portanto, tem que saber gerir. Um bocadinho de medo, eu acho que sim, eu acho que faz muita falta para a gente ter consciência daquilo que estamos a fazer. Aqui, os comportamentos aditivos têm a ver com toxicodependência. A pessoa pode não ser toxicodependente, mas pode ter usado ou abusado de um determinado componente, seja álcool, drogas, seja o que for, e que vai com certeza aumentar a probabilidade de um acidente. Os problemas de comunicação foi aqueles que eu já falei. A comunicação tem que passar dentro da equipa, do responsável para o colaborador, tem que passar do colaborador para o responsável, porque o colaborador pode encontrar uma determinada dificuldade ou encontrar uma situação menos segura, que o trabalhador considere menos segura, mas se ele não o conseguir explicar ao responsável por essa tarefa, se calhar não vai conseguir ver o seu problema resolvido. E principalmente não se podem desvalorizar situações consideradas inseguras. Nem desvalorizar e nem lá está. Não as comunicar. É muito importante esta questão da comunicação.